chamo teu vulgo malvadão. É médico força, médico força, é médico força, malvadão. É médico força, é médico força. Bom, continuando aqui o nosso podcast, eu pensei em que a gente podia fazer também um Dream Team, né? Um time dos sonhos dos campeonatos. A gente tem que levar em consideração o entrosamento da equipe, tem que levar em consideração a amizade que eles levam, a qualidade técnica, a raça deles, a entrega que eles dão e também como eles jogam dentro das 4 linhas que são pequenas, que são limitadas. Bom, eu acho interessante começar por mim, porque eu ainda não comecei nenhuma das listas, e no gol eu colocaria o Bonitinho. Bom, o Bonitinho, ele é goleiro de handebol, e isso não é segredo pra ninguém, e ele se destaca muito jogando na nossa quadra. Ele foi um dos destaques, como eu já disse, do primeiro campeonato, e no segundo ele foi um pouco abaixo do que se esperava dele. Mas a gente só esperava que ele fosse jogar bem, porque a gente sabe que ele consegue fazer isso. Bom, no nosso esquema de 4 jogadores na linha, eu colocaria 2 zagueiros, um meio atacante e um atacante. Os 2 zagueiros seriam, na minha opinião, o Arthur Rossari, porque ele de fato não tem muitas qualidades técnicas, mas é um jogador que vai com vontade, um jogador que tem raça, um jogador que consegue marcar bem o adversário, fora que às vezes ele consegue ter algumas achadas, algumas arrancadas interessantes e marcar os seus gols também. Na zaga, junto com ele, eu botaria o João Pedro para ser aquele jogador que não tem tanta técnica na hora de desarmar, mas tem um passe interessante, consegue dar bons lançamentos, um passe curto legal, e seria quase que como um primeiro volante no meio dos zagueiros. Bom, no meio do campo eu colocaria eu mesmo, que pode parecer um pouco de arrogância, mas eu diria que eu fui o melhor jogador levando em consideração os 2 campeonatos. Nas minhas qualidades eu colocaria que eu tenho um chute interessante, um passe bom e uma boa visão de jogo. Eu diria que os problemas meus são a velocidade e o fôlego. E de centroavante, ninguém mais nada menos do que Guilherme Everaldo, o último artilheiro que tem um faro de gol impressionante. Fora que, entre os anões que jogam a Copa Neton, ele é um dos mais altos e poderia, quem sabe, fazer alguns gols de cabeça. Bom, depois de montar essa minha pequena seleção, eu passo a palavra para Evoli Neto. Diga, Evoli Neto, qual é a sua seleção dos sonhos? No gol, eu colocaria o Bonitinho pela sua bela atuação em ambos os campeonatos e colocaria a formação dois zagueiros, um meio atacante e um atacante. Em zagueiro, eu colocaria o Arthur Rossari e o João Pedro pelo mesmo motivo que o Bernardo, porque eles tem raça para tirar a bola. E meio atacante, eu colocaria o Guilherme Everaldo. E de atacante colocaria o Bernardo. Eu trocaria porque o Guilherme Everaldo poderia voltar e tirar às vezes a bola. E o Bernardo poderia finalizar um pouco mais perto da área. Bom, claramente Evoli não tem uma opinião clara e só me copiou, mas para não ficar idêntico, ele quis trocar alguns aspectos. Agora vamos falar com alguém que tem uma opinião própria, que é o João Pedro. Talvez ele me copie, talvez não. Vamos descobrir agora. Bom, o meu goleiro, seguindo o raciocínio que o Bernardo disse, seria o Bonitinho. Até porque essa Copa Neton passada ele não foi tão bem, mas na primeira ele jogou bem. 2 jogos contra o meu time, jogou bem praticamente a Copa inteira. A minha linha de zaga seria o Arthur Rossari. Bom, ele não tem uma qualidade técnica muito das melhores, né? Mas, como o Bernardo disse, ele tem uma arrancada boa e ele é um jogador com vontade, com raça. A minha zaga, eu colocaria o Gabriel, até porque o Gabriel, ele tem uma noçãozinha de jogo. Quando a bola tá perto, ele tira, ou ele tem um chute bom e tem um passe bom. O meu meio-campo, eu colocaria o Bernardo, até porque ele tem uma qualidade técnica boa de passe, de chute, tem uma noção de jogo. Mas a velocidade dele não é das melhores. E o atacante, pelo faro de gols da última Copa Neton, colocaria o Guilherme Everaldo.